Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus por esta nova semana que estamos iniciando, uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Pedimos a Deus que nos dê o entendimento de cada dia que estaremos estudando a Sua Palavra, que possamos pôr em prática em nossa vida estes ensinamentos. Estamos já no mês de fevereiro de 2018 e continuemos firmes, marchando avante com o nosso Senhor Jesus, que é o nosso grande general, e com certeza a vitória nos será garantida em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, a nossa gratidão por todas as bênçãos que nos tens concedido, por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, que possamos entender a Tua Palavra e colocar em prática em nossa vida. Abençoe a cada um dos nossos amigos e irmãos, os seus familiares, conceda as bênçãos que necessitam de acordo com a Tua santa vontade. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo que estamos fazendo sobre administração cristã, os motivos do coração, e esta semana nós juntos estaremos entendendo na Palavra de Deus quais são as marcas ou as características de um administrador cristão. E nós veremos através da Palavra de Deus que estas marcas ou estas características, elas são como um sinal que distingue esse administrador, como por exemplo, as grandes empresas, elas são conhecidas por seus logotipos ou quem sabe por sua marca comercial. Quando nós vemos aquele logotipo, a gente já sabe a qual empresa está se referindo, não é mesmo? E assim somos nós administradores cristãos. As pessoas olham para nós e por aquela característica já vê que nós temos uma marca e que nós pertencemos a alguém que nós servimos e que nós adoramos, que é o nosso Deus. Se nós, como administradores cristãos, vivemos e praticamos os traços de caráter de Jesus, nós então revelamos nossa marca. Em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Os despenseiros aqui citados pelo apóstolo Paulo são exatamente os administradores, os mordomos, como muitas versões da Bíblia nos traz, não é? Mordomo é aquele que está a serviço de alguém. Ele não é dono de uma propriedade, mas ele administra, ele é o mordomo daquela propriedade que pertence a uma outra pessoa. E esta pessoa que administra este bem, esta empresa, esta casa, ele faz exatamente como o seu patrão faria e ele serve da melhor maneira possível. Esta é a função do mordomo ou do administrador. E é claro que o administrador, ele precisa prestar contas ao seu senhor. E nós também, como administradores da vida cristã, teremos um dia que prestar contas ao dono de todas as coisas, que é o nosso Deus. Uma das características do administrador cristão é a fidelidade. É o que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. E nós sabemos que Deus, ele é fiel. Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus que não muda. É um Deus em quem nós podemos confiar, porque se ele prometeu, ele irá cumprir. E como Deus é fiel, assim devemos ser mediante a atuação dele em nós. Através da atuação de Deus, do Espírito Santo em nós, precisamos também sermos fiéis. Esta é uma das características do administrador cristão, a fidelidade. Às vezes,
nós somos envolvidos em conflitos espirituais entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E é exatamente aí que a característica do fiel mordomo se revela. Ele precisa tomar a decisão de ser fiel, e essa decisão de fidelidade ou de infidelidade às vezes precisa ser tomada em questão de segundos. Mas as consequências dessa decisão, as consequências são eternas. Nós encontramos na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 12. Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 12, a palavra de Deus nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Relato a respeito da fidelidade de Abraão. Foi chamado e ele obedeceu, e ele esperou que Deus cumprisse a promessa que havia feito a ele, e Deus, como disse agora há pouco, Deus é fiel, Deus cumpriu a promessa e fez de Abraão uma grande nação. Romanos capítulo 4, versos 13, Romanos capítulo 4, versos 13, e depois os versos 18 a 21. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Versos 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então veja que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele confiou em Deus, apesar da sua idade avançada, e Sara também. Deus cumpriu a promessa e deu o filho prometido, que foi Isaque. Então, nós precisamos colocar a nossa confiança inteiramente em Deus e ser fiel a Deus em todos os momentos, em todas as situações, porque em questão de segundo que nós temos que decidir entre ser fiel ou infiel, poderemos sofrer consequências eternas. Portanto, a primeira característica de um administrador cristão, de um mordomo cristão, é a fidelidade. O exemplo claro que temos, que citamos hoje, exemplo de Abraão, e que isto sirva para nos fortalecer e nos encorajar a continuarmos confiando em Deus, porque Ele também cumprirá a sua promessa em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos de volta dando sequência a este estudo que vamos fazer esta semana sobre marcas ou características de um administrador cristão. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.